Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o vídeo de Boku no Hero Academia aqui no canal e dessa vez iremos falar sobre os novos poderes de Deku que agora acabou de ser revelado no mangá. Sim, ele já apresentou as novas individualidades e a gente vai falar sobre elas aqui nesse vídeo de hoje. Afinal, o herói está cada vez mais poderoso e mais próximo a se tornar um novo símbolo da paz. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, sim, o mangá de Boku no Hero Academia já teve os vazamentos do capítulo 308. E nele a gente conseguiu ver um pouco mais da evolução de Midoriya que, como a gente sabe, tá se tornando cada vez mais poderoso, principalmente depois do seu reencontro com os outros portadores anteriores das individualidades, onde eles testaram o garoto para saber se ele realmente era o receptáculo digno de ter todos aqueles poderes, e ele passou no teste. Midoriya então teve a aprovação do progenitor do primeiro usuário do One for All e também de todos os outros. E a partir daí, então, obviamente, ele ficaria muito mais forte, ele teria mais poderes e ele teria o domínio de todas as individualidades. Aconteceu que agora no mangá, ele acabou reenfrentando um antigo adversário. Na verdade, estava acontecendo uma grande batalha contra o Muscular, Shindo estava enfrentando ele, e então, neste momento, a gente viu que Midoriya chegou para o salvar. Ele então disse que ele realmente chegou um pouco tarde, ele queria ter chegado antes ali, mas ele não conseguiu. E então, naquele momento, ele passa a enfrentar aquele vilão novamente, e Muscular obviamente lembra dele, e obviamente não gosta nem um pouco de o rever. A partir daí, então, um grande confronto iria acontecer novamente, e Midoriya começa a pensar como da última vez ele precisou utilizar 100% do seu poder. Na verdade, em um momento ele até gritou mais do que isso, mas ele utilizou 100% do poder, e agora talvez fosse necessário um poder semelhante para o vencer. Acontece que Muscular obviamente estava mais poderoso neste momento, e o que ele mais queria agora era se vingar. Ele queria acabar com Midoriya e com todos os outros heróis. E aí então, neste momento que a gente vê, para defender todo mundo ali, Midoriya utilizando outro de seus poderes. Ele utiliza a cortina de fumaça. Uma grande nuvem de fumaça toma todo aquele lugar, e novamente Midoriya então fica completamente invisível. Ninguém conseguia saber onde ele realmente estava, inclusive aqueles que eram seus aliados. E então, neste momento, ele percebe que nem mesmo ele tinha tanto controle sobre essa sua nova individualidade. O poder da cortina de fumaça, que a gente ainda não sabe a quem pertenceu e como realmente utiliza, afinal estamos falando de um vazamento. Acontece que Midoriya agora ele já é capaz de falar com os usuários antecessores. E isso acontece, como a gente sabe, graças ao grande crescimento da sua individualidade, graças ao One for All ter ficado muito mais forte e também ter se aproximado do All for One. Então, a partir daí, Midoriya se pergunta sobre como ele pode fazer para utilizar melhor todas aquelas individualidades e controlar melhor, ter uma maior aptidão para cada uma das suas novas habilidades, para cada uma das suas novas individualidades. E então a resposta para isso era imaginar, era ter certeza que ele conhecia a sua individualidade e fazendo isso da forma mais fácil possível, ou seja, transformando elas indiretamente em um equipamento que ele conhecesse bem. No caso, ele possuía a habilidade de flutuar, e ele utilizou essa habilidade com o que ele aprendeu da Uraraka. Sempre foi assim, mas agora seria diferente. Uma forma dele imaginar-se voando seria utilizando uma mochila jato, e ele realmente fez isso. Com uma mochila jato ele sabia mais ou menos como voar, e dessa forma ele sabia melhor como ir ao alto e também como controlar mais dos seus poderes. Não só isso, também como ele tinha a individualidade Black Whip, que ele podia utilizar tanto para locomoção como também para ataque. E dessa forma então ele passou a imaginar a Black Whip como algumas cordas, e assim ele conseguia imaginar todo o percurso que a sua individualidade iria percorrer. Assim Midoriya automaticamente conseguia entender melhor os seus poderes. Obviamente ele não estava ao máximo de cada um dos seus poderes, porque ele estava acabando de aprender sobre tudo isso, e ele ainda aparentemente não tinha tanta experiência em utilizar essas técnicas, mas agora ele já conseguia imaginar melhor as suas individualidades, e com isso ele conseguia lidar com todos os ataques de Muscular, que, como a gente já imaginava, estava destruindo tudo à sua frente. Acontece que Muscular estava passando dos seus próprios limites, e o seu próprio poder estava fazendo mal, algo muito parecido com o Midoriya quando utilizava o One for All inicialmente. E dessa forma então o garoto estava tendo uma certa vantagem ali, e após entender melhor sobre toda a sua individualidade e conseguir avançar completamente com ela, foi mais simples para ele conseguir avançar a ponto de surpreender Muscular com seus novos poderes. Mas isso só teria acontecido até que o Muscular realmente ficou mais forte. Muscular começou a utilizar a sua força mais ainda, e ele praticamente se tornou uma armadura gigantesca. Antes ele já tinha poder suficiente para destruir edifícios, e agora ele estava muito maior. Mas Midoriya, mesmo assim, ele seguia avançando com todas as suas individualidades, e também em mente que ele tinha um inimigo específico que precisava vencer. Ele tinha que vencer Shigaraki Tomura. Na verdade, ele precisava salvar Shigaraki Tomura. Ele precisava cumprir a promessa que ele fez para os usuários anteriores do seu poder. E assim Midoriya consegue avançar a ponto de realmente atingir e vencer aquele vilão. Pelo menos foi o que o vazamento indicou pra gente, enquanto ainda pensava em todas as pessoas que ele queria proteger no futuro, pessoas que ele ainda queria que tivesse esperança no mundo salvo e protegido pelos heróis. E assim então o Midoriya tá muito mais forte e muito mais próximo do seu caminho de se tornar o símbolo da paz. Afinal, como a gente sabe, ele é o sucessor do All Might, e graças ao All Might a individualidade tá muito mais poderosa. Isso porque o One for All, ele realmente acabava tendo um limite do seu
seu crescimento, porque cada nova individualidade que chegava naquele poder, ela se comprimia, se unia, mas acabava não se fortificando o suficiente porque o usuário realmente não suportaria aquela força. Como todo mundo já tinha uma individualidade dentro de si, por ter mais uma, por ter o One for All, a pessoa realmente acabava ficando muito mal. Ela acabava não suportando tanto poder e acabava perdendo a sua vida, mesmo se não fosse necessariamente perder a sua vida numa batalha contra o All for One. Acontece que com o All Might isso não aconteceu. O All Might ele conseguiu utilizar todo o poder, afinal ele não tinha individualidade nenhuma, ele não tinha nenhum poder dentro de si. Dessa forma o One for All conseguiu ir até o limite, ele conseguiu evoluir ainda mais, enquanto o All Might conseguiu utilizar por muito mais tempo que todos os usuários anteriores. Afinal, como eu disse, ele não tinha individualidade dentro de si, aquele foi o seu único poder e isso não fazia com que dois poderes lutassem dentro dele. Dessa forma, todos os poderes que estavam ali dentro e também todos os resquícios dos outros usuários acabaram se fortalecendo, se tornando maior, até que chegou agora no Midoriya. Basicamente o que eu tô tentando dizer é que o Midoriya é o maior usuário do One for All de todos os tempos. E como todos os usuários anteriores também disseram, ele possivelmente vai ser o último. Afinal agora ele não teria mais alguém sem individualidade para passar, afinal é muito mais rara a condição de nascer sem nenhum poder. Além disso, este poder era muito grande. Afinal, o Midoriya, como a gente viu, ele teve uma dificuldade muito maior do que todos para suportar. Mesmo o treinamento dele sendo reduzido, ele teve bem menos tempo para treinar que outros usuários. Ele passou bastante tempo com a individualidade e passou bastante tempo sofrendo com o seu poder. E isso porque o poder estava ficando cada vez maior, cada vez mais forte. Em um crescimento muito semelhante com as singularidades das individualidades que vocês já devem conhecer. Afinal, conforme o tempo vai se passando, as individualidades vão se tornando cada vez mais poderosas nas novas gerações. E no caso do Midoriya, ele é a geração final do One for All. Agora que ele tem o apoio dos outros usuários também, ele consegue chegar até o limite e usar o máximo de todos os poderes que estão ali individualmente. Então o Midoriya agora ele tem várias individualidades para poder utilizar e ele ainda tá aprendendo como utilizar cada uma delas. Então não é possível a gente saber se realmente vai acontecer um certo time skip para conhecermos o auge do seu poder, mas o que a gente já conseguiu ver nesse capítulo é que com pouquíssimo tempo, o Midoriya já foi capaz de entender bem melhor cada uma das suas individualidades. E isso sendo treinado diretamente por um usuário anterior. Afinal agora ele já tem contato direto com os outros usuários do One for All, que explicam para ele como utilizar cada um dos seus poderes e agora, como a gente viu, ele realmente já tá fazendo isso, ele já tá demonstrando as novas individualidades e os novos poderes. O que fica aqui a partir de agora é como o Midoriya vai chegar até Shigaraki Tomura. Shigaraki ele possui muitas individualidades dentro de si, tudo isso vindo através do All for One e como a gente sabe também, não é só o antigo usuário do All for One. As individualidades elas acabam interferindo diretamente na mente do usuário e o próprio poder, o All for One, nesse momento ele tá tentando possuir Shigaraki Tomura. Ele quer tomar conta dele completamente e quer colocar nele todos os seus desejos. E é contra isso que o Midoriya tem que lutar agora. O Midoriya não só tem que vencer o vilão, ele tem que conseguir fazer com que o All for One deixe de existir. Apenas dessa forma o propósito do One for All vai se cumprir. Ele realmente vai ter vencido de uma vez por todas o All for One. Mas comentem aí embaixo o que vocês acharam dos vazamentos do capítulo 308 de Boku no Hero Academia e também da evolução do Midoriya, o fato dele ter aprendido a utilizar todas as individualidades e isso imaginando como cada um dos poderes funcionaria se eles não fossem exatamente poderes, mas sim ferramentas. Comentem embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!